Saravá, jogo de dama, saravá todo dia, saravá todo mundo, nesse mundo pandêmico, nesse mundo maluco, nesse mundo cheio de perguntas e buscas, e enfim. E a gente está aqui numa série bem bacana falando de livros, coisa boa, né? De falar de livros quando o tal governo resolveu taxar livros e levantou uma discussão bastante importante. E hoje a gente vai falar com um escritor querido, é meu amigo, assim, de longa data, Zé Alfredo Abrão, que está lançando um livro incrível, que é Procurando Pessoa. O título é muito interessante, porque ele tem uma dupla conotação, né? Mas, enfim, o livro é pela Cotter, que é nossa parceira, que tem sido nossa parceira aqui na indicação de bons nomes para a gente divulgar. E eu quero falar com ele, é ele que tem que falar aqui. Fala aí, Zé. Bom dia, Niobe, que saudade de você. Que bom saber que a gente está nessa sintonia, né? Muito. O lançamento oficial mesmo vai ser no dia 2, né? Então, por enquanto, a gente está todo fazendo um pré-lançamento e já botando em pré-venda aí no site da Cotter, né? Uhum. Zé, conta um pouquinho para a gente o que é esse encontro, né, do Aleister Crowley com o Fernando Pessoa, que é uma história incrível, né, uma ficção incrível, mas que é uma ficção baseada em dados reais. Conta um pouquinho para a gente. Pronto. De fato, o Fernando Pessoa, como se sabe, ele era um sujeito místico, não é? Ele era todo estudioso de esoterismo, era um astrólogo muito, vamos dizer, qualificado, muito estudioso das coisas da astrologia, que é uma ciência tradicional. Ciência não é uma ciência, mas é um conhecimento tradicional, né, que acumula muita sabedoria. Tá? E ele acompanhava, nessa veia mística dele, na época, vários movimentos esotéricos, né, foram dominando a cena no Ocidente a partir do final do século XIX. E um dos místicos mais proeminentes do começo do século XX era esse Aleister Crowley, que era um doido, que tinha coisas muito interessantes. Ele, de fato, era um grande estudioso da gnose e tal. Ele já tinha estudado as tradições orientais na China, na Índia, já tinha penetrado também no estudo da astrologia, do tarô, né? De todos os conhecimentos chamados aí gnósticos, tal. Então, e ele tinha o Crowley era um jeito meio doido, e ele era anticristão, causava um certo escândalo, né? Ele era chamado pela imprensa, pela mídia britânica na época de o homem mais perverso do mundo, porque ele era dado a sexo, drogas e rock and roll, assim, né? Nos parâmetros dos anos 30. Então ele causava um certo frisson, um certo horror ao mesmo tempo. Ele era um sujeito rico, né? Os pais dele tinham uma cervejaria lá na Inglaterra, e ele era ao mesmo tempo uma vergonha da família, tal. Mas fazia o seu sucesso, não é? Nos âmbitos alternativos. E também acabava tendo toda essa repercussão na mídia. E o Fernando Pessoa, quando foi ler as memórias, acho dele, chama as Confissões, tinha lá o mapa astral do Crowley. Crowley botou o mapa dele, a carta astral, né? O Fernando Pessoa era tão craque, assim, tão apurado como astrólogo, que ele identificou um erro, acho que numa cúspide, isso que está errado. E ele escreveu lá para a editora do Crowley, falou, olha, muito legal, tá, mas tem um erro aqui no mapa astral dele, que é esse. E os caras mostraram para o Crowley, e falou, nossa, como é que ele pegou esse erro? Esse cara entende astrologia. Aí ele respondeu a carta, agradecendo o Fernando Pessoa, e o Fernando Pessoa, na tréplica, escreveu outra carta para ele, dizendo que tinha traduzido um dos poemas do Crowley, que o Crowley também fazia poesia, chamado Hino a Pan, traduziu para o português. Aí o Crowley ficou encantado, falou, nossa, esse cara, além de ser um puta astrólogo, é um baita poeta. Eu preciso conhecer esse cara. Eu era meio doido, estava querendo viajar, e ele viajava em vários sentidos, né? E resolveu ir para Portugal. Aí o pessoal ficou, putz, e agora? O que eu faço doido?
vir aqui me visitar. Porque a pessoa era um cara tímido, né? Todo cheio né, de bloqueios, limitações, tal. E ficou todo meio, assim, vamos dizer, ao mesmo tempo fascinado, né? Lisonjeado, mas ao mesmo tempo era uma bronca para ele receber o doidão do Crowley em Portugal. Mas, de fato, o Crowley vai e chega com uma ideia para lá de extravagante. Ele chega com uma assistente que era belíssima, chamada Hanne Jäger, uma alemãzinha maravilhosa, jovem, sapeca, danada, usada, doida, mais doida que ele. E ela chega já jogando maior charme no Fernando Pessoa. Imagina o Fernando Pessoa, um jeito carente, sozinho, só tinha aquela relação meio nebulosa com a Ofélia Queiroz, né? A eterna amiga, amante, a A eterna musa, né? possível namorada dele. Musa também, é. E o Fernando Pessoa fica tentado pela loira, né? E, ao mesmo tempo, o Crowley, que era um jeito sacana, chega com uma ideia extravagante de simular o próprio suicídio e para fazer disso uma novela policial e fazer dinheiro. Então, ele ia lá e falou: pessoa, tem uma ideia genial. Eu vou simular o meu suicídio por amor pela Hanne Jäger. Aí eu vou deixar um bilhete suicida lá na Boca do Inferno, que é uma falésia, lá em Cascais, onde tem muitos casos de suicídio e tal. Aí você vai ter acesso ao bilhete, né? Vai estar lá junto com a minha cigarreira, a gente combina com um jornalista para botar isso na imprensa, você escreve a novela policial, eu fico sumido, e você escreve com pseudônimo, daí a gente fatura na venda disso, que vai vender na Europa inteira. E o Fernando Pessoa parece que a princípio topa, mas depois a coisa é tão confusa, a ideia é tão maluca, e a coisa vai se desfazendo, a pessoa também parece que desiste. Então, até aí é tudo real, tudo isso é fato histórico. Mas a partir disso é que eu criei a novela. Eu botei um enredo ficcional, não é? Imaginando que o Crowley estaria ali incógnito em Portugal, só que estaria querendo realizar o projeto, correndo atrás do Pessoa, que estaria escrevendo, não é, os originais, e o Pessoa estaria fugindo dele, que estava arrependido de ter topado entrar num projeto tão extravagante. Então, para despistar o Crowley, aí vem, vamos dizer, é uma espécie de, eu faço um entretenimento, vamos dizer, cultural, né? Eu criei esse artifício do Pessoa usar os heterônimos. O Crowley, evidentemente, tinha ideia do que era, mas não estava, ninguém estava muito acostumado com isso. Ninguém desenvolveu essa heteronímia aí, essa capacidade, não é, de uma coisa negar a outra e até se transformar como pessoa, como o Fernando Pessoa, né? Sabe que parece que o Roman Jakobson, que é o grande linguista russo, parece que ele estudou português só para entender melhor a poesia da Pessoa, especialmente o que eles chamam de oxímoro, né? Que é o sujeito, é um verso que se nega a si próprio, né? Então, por exemplo, poeta fingidor, fingitão perfeitamente, que seja a fingir que é dor, a dor que A dor que devera já sente. Isso é um devera sim. oxímoro, né? Uhum. Isso uma coisa nega a outra. Então, isso é uma das coisas, um dos aspectos fascinantes do Pessoa, junto com essa capacidade dele gerar heterônimos. E heterônimos, assim, vamos dizer, tinham biografia, tinha um mapa astral. Os mais conhecidos dos heterônimos do Pessoa tinham um mapa astral, nasceram não sei aonde, viveram não sei tanto, morreram não sei quando. Ele desenvolveu uma coisa completa para isso. Então, o charme da novela é justamente que o Crowley vai procurar o Pessoa combina isso com a Ofélia, o Crowley não consegue encontrar ele, e a Ofélia fala: não, mas ele está virado no Alberto Caeiro. Como assim? Não, você vai ter que procurar o Alberto Caeiro, não tem outro jeito. E assim vai, pelo menos os veteranos mais conhecidos, né? Ricardo Reis, Alberto Carreiro, Alberto de Campos, né? O Reis e o... Enfim, a novela se gira em torno disso. E o charme da novela é esse. E, evidentemente, ele
se perde no emaranhado de heterônimos e não consegue, vou dizer, não vou dizer o final da novela, mas o charme da história é esse. Zé, conta assim, como é que foi o processo, como é que foi a tua descoberta dessa história, né? Porque realmente é uma história interessantíssima, né? E para quem gosta, né, de Fernando Pessoa, que eu acredito que a maioria das pessoas que leem gostam de Pessoa, para quem gosta do Fernando Pessoa, apresenta até uma face dele assim menos divulgada. Todo mundo sabia que ele era místico, mas ele entrar numa história dessa, né, ele aceitar, né, é muito curioso, né? Enfim, o que te instigou nisso, a escrever um romance e a desenvolver aí a ficção a partir da realidade? Na verdade, eu quis escrever foi um roteiro de cinema. Eu fiz primeiro um argumento, eu tinha uma produtora na época ainda em Florianópolis. Quando eu fui largando de ser publicitário, eu fui investir na história de ter uma produtora. Então, a produtora tinha vários projetos, como toda produtora, né? E aqueles projetos, o meu livro, eu escrevi um livro sobre candomblé, que na verdade é uma ficção que tem o candomblé como pano de fundo, mas o grande interesse era divulgar uma certa um entretenimento para divulgar o candomblé para quem tivesse vamos dizer, interesse em conhecer, né, essa tradição nossa aí que é tão rica, né? E também isso começou como um projeto de documentário que não foi para frente. Aí eu resolvi escrever a novela. E nesse caso foi a mesma coisa. O argumento é um filme muito legal. E eu mostrei até para alguns produtores, para os amigos roteiristas, e um deles, que é até um roteirista muito conhecido, ele falou para mim: olha, por que você não escreve uma novela? Vai ser muito difícil realizar isso como filme, mas novela só depende de você. Eu acho que vai ficar legal. E depois de muitos anos assim tentando isso na gaveta, tal, eu resolvi escrever. E no começo do ano eu mandei para a Cotter, né? No dia 1º de janeiro, o editor, o Aldo Nincutter, né? Ele botou lá no Facebook: estamos abertos originais, vamos começar o ano trabalhando, tal. E eu falei: opa, mandei para ele, gostou da ideia, a editora se entusiasmou, mandei, não é, o Ziek, né? Que é o editor que ele escalou para tocar o projeto, e a gente vem, vamos dizer, vem cuidando do acabamento desse livro desde janeiro já. E vamos dizer, decidi botar no dia 2 de setembro, porque tem uma efeméride. Eu também, vamos dizer, eu tenho algum conhecimento da astrologia, eu gosto, me interessa, assim como me interessa o candomblé. Eu sou chegado nas ciências ocultas, né? E eu marquei para o dia 2 de setembro, porque é quando essa efeméride completa 90 anos. Uhum. O encontro do Pessoa com Aleister Crowley, em Lisboa, aconteceu no dia 2 de setembro de 1930. Portanto, está fazendo 90 anos agora, daqui uma semana. Então, nós marcamos o lançamento oficial de acordo com essa efeméride, né? Uhum. Ou seja, isso tem uma carga significativa. E Bastante. e é uma maneira, vamos dizer, o Fernando Pessoa, eu nunca fui um grande estudioso de Fernando Pessoa, nem um grande fã, mas é lógico, então, é difícil a pessoa, precisa ser muito insensível para ler Fernando Pessoa e ficar inerte, né? Ele sempre tem poemas dele que são fundamentais para a literatura de língua portuguesa e até mundial, não é? E eu tive a sorte de ter tido um professor muito bom na PUC, eu fiz letras na PUC, e em literatura portuguesa eu tinha um professor excelente chamado Fernando Segolin, a quem o livro é dedicado. Não que eu tivesse uma relação com ele, nada, eu nem falava com ele, porque ele era um jeito meio tímido, ele não era uma pessoa aberta, expansiva, assim, como eram outros, como o Celso Favarito, um professor sensacional, que eu tive também na PUC, né? Aqueles professores que fazem a cabeça da gente, né? Mas eu dediquei o livro ao Fernando Segolin porque aqueles 2 semestres que a gente estudou literatura portuguesa com ele, a gente entrou muito propriamente no mundo do Fernando Pessoa.
E, então, já tinha, vamos dizer, você tem isso na sua formação, isso fica, não é? Depois que a gente fica mais velho, é mais difícil ficar incorporando essas coisas como fundamento da tua personalidade, da tua cultura, né? Mas quando você tem isso na idade certa, isso ganha fica uma coisa até natural. Então, Fernando Pessoa é como se fosse uma pessoa que eu tivesse conhecido, sabe? De alguma maneira. Porque eu tive a gente estudou como se deve, estudou como se deveria estudar, né? Todo mundo devia estudar Fernando Pessoa na escola, na faculdade. Então, eu também depois tomei contato com a astrologia, com o tarô do Crowley, que é um tarô muito doido, né? Muito interessante. E até tem uma hora lá na novela em que ele vai consultar uma taróloga, porque ele está perdido. Tem um lado que é divertido, né? Ele está meio perdido na busca a pessoa começa a dar um baile nele, com esse negócio de heterônimo, e ele vai e um dos caras que dá uma pista para ele fala: vai procurar aquela taróloga, porque Fernando Pessoa costuma consultar ela. Aí ele vai e ela abre o tarô do Crowley. E aí eles ficam e falam: nossa, mas esse baralho fui eu que desenhei, fui eu que fiz. Então, vamos dizer, tem essa imbricação orgânica, né, vamos chamar assim, esses liames, né, porque são poetas, são esotéricos, então todas essas estão num contexto histórico ali, todas essas características estão pinceladas na novela. E quem narra a novela, para não ser eu, claro, é um anjo. Eu queria a figura de um anjo, que é uma espécie de um anjo neobarroco, que está lá cheio de compaixão, a situação que o Fernando Pessoa inspira, né? E ele faz essa narrativa muito sutilmente. É uma novela que tem mais vamos dizer, embora tenha todo esse fundamento cultural, ela tem uma pegada de entretenimento. É para ser uma coisa que você pode ler numa tarde, assim, tem 84 páginas. Zé, esse anjo, na verdade, quem é esse anjo? É você? Assim, você está narrando em segunda pessoa? Você está... Quem é esse narrador, na verdade? O anjo narra em primeira pessoa para não ser eu. Por quê? Porque o que eu tenho, vamos dizer, eu tenho alguma coisa em comum com o anjo, que é a compaixão. O Fernando Pessoa é um personagem que, para mim, e acho que para a maioria de qualquer pessoa sensível, fica porque ele condensa muito as frustrações humanas, né, na poesia dele e transforma aquilo em beleza. Então é difícil você não ter um sentido de... E ele tem uma pegada profundamente cristã, né? Agora, não católica, porque a prática da igreja era um negócio abominável para ele, aquela coisa repressiva, né? E tem poemas que ele esculhamba a igreja católica, né? Não sei se tu lembra. Então, o anjo tá vendo aquela cena e fica querendo que as coisas deem certo, sabe, para ele, querendo ajudar, vamos dizer assim. É mais ou menos esse sentimento que ele desperta, né? Agora, ao mesmo tempo, é legal, porque ele está dando um baile num cara que é um cara que tem uma vocação mais para demônio, não é? O Crowley. Um demônio, era um danado. E estava lá com uma assistente que também era do capeta, só que era uma doida. O Crowley é conhecido, né, na magia negra, né, da Madame Blavatsky, né? Só que ele era o lado hard mesmo, né? Ele é bem conhecido. E é isso que eu achei interessante, você juntar duas personagens muito diferentes, né? Esse encontro dos dois, na verdade, converge dois opostos, dois polos, né? Muito diferentes de tensão, né? E isso me lembra um pouquinho essa coisa da literatura da literatura criar esse ponto de tensão, né? Que leva o leitor a, enfim, acaba envolvendo o leitor. E é isso que eu queria te falar. Num Brasil de pouca leitura, que agora ainda mais a leitura acaba quase sendo um paganismo, né? Você lê hoje, diante desse governo, é um ato subversivo, né? Livro é uma coisa subversiva. Como é que você acha que a literatura, essa tua literatura,
se coloca aí na sociedade hoje em dia? Eu tenho alguns trabalhos meus aí que pegam mais diretamente a questão nacional, histórica, tal, porque me interessa muito também. Agora, nesse caso, não tem, vamos dizer, não tem essa relação direta, porque é um livro até mais voltado a uma cultura, vamos dizer, canônica, né? Que são personagens muito fortes, e, ao mesmo tempo, tem uma pegada de entretenimento. Agora, eu já até cansei de, vamos dizer, a única coisa boa, pelo menos para mim, que acabou sendo interessante de você ter um governo tão desastroso em quase todas as áreas, especialmente para a cultura, é que deu para entender algumas coisas que eu não entendia, tipo, por que os fascistas odeiam a cultura? Eu já tinha visto algum documentário, sabe, o Hitler, né, aquela coisa acadêmica, no mau sentido que eles tinham em relação à arte e à cultura, né? Agora está muito claro isso no Brasil. Parece que é uma ascensão da ignorância e que os caras falam assim: eu sou ignorante mesmo e eu quero que as coisas sejam assim, porque é assim que o Brasil funciona. É um negócio, é um pesadelo que a gente está vendo. Isso é o fascismo. Então, esse governo tem uma inspiração fascista. Então, é um troço que é incômodo, é terrível para quem ama a arte e a cultura, não é? O conhecimento. Até que você vê, tem muito pouca gente intelectualizada em torno desse governo. É vergonhoso. Né? Até profissionais, o sujeito é um bom médico, ele vai ser secretário da ministra da Saúde e vai acabar caindo fora, porque não dá para trabalhar com gente assim, né? Então, imagina, na cultura é a mesma coisa. Quantos aí tiveram, nem sei quem está mais, lá fora, a Regina Duarte, primeiro botaram um fascista maluco lá, que imitava quem? O Goebbels, né? É uma piada, né? Um fascista imitando Goebbels, com Wagner ao fundo. Aí botaram a Regina Duarte, que é completamente insana, né? Completamente fora da casinha. É um negócio grotesco, eu não tenho mais nem o que falar sobre. Primeiro, da minha parte, eu faço a minha oposição, assim, porque é um troço que é revoltante para mim. Mas teve uma hora que eu, sabe, não aguento mais nem ouvir falar. O negócio é grotesco, é abaixo da crítica, não tem o que criticar. E eles fazem a coisa né? na base da sacanagem, né? Vamos jogar, vamos falar essa besteira agora, que aí eles vão pensar isso e a gente faz outra coisa. É um negócio, eu acho grotesco, enfim. Eu espero que eles não acabem de destruir o Brasil, né? Porque mais um pouco eles são capazes de conseguir destruir o Brasil. É bem capaz, né? É delicado, né, Zé? Assim, tem uma geração que está vindo aí assistindo esse tipo de coisa vinda de autoridades, né? Supostas autoridades, né? É um perigo. Zé, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. E escrever, o ato de escrever, como é que rolou isso para você? Conta um pouquinho da tua história como escritor, que eu conheço pouco, eu conheço tua obra, mas não conheço essa tua pegada. Eu sou um escritor ainda meio ocidental, embora tenha me orientado, vamos dizer, espiritualmente para isso. Porque eu não tinha muita relação com a literatura, muita pegada com a literatura. Eu tinha facilidade para escrever, eu tinha. Lembro que até o meu pai ficava, às vezes, eu trazia uma redação para ele ler, ele ficava, nossa, meu pai era um médico de grande sucesso, né? Ele era assim, de uma grande projeção como cancerologista, ele formou gerações de profissionais, cirurgiões e tal. E eu sinto muito bem sucedido na profissão e eu não sinto culto, inteligente, né? E ele, às vezes, ele ia ver minhas... Embora eu não me identificasse muito com ele, até porque ele era mais conservadorzão e tal. Mas ele, nesse ponto, ele me respeitava muito, ele me dava muito valor para minhas posições e para o que eu escrevia. Eu lembro que ele guardava até algumas redações minhas, tal. Eu falava, porra, se ele tem toda essa indisposição comigo, mas ele gosta tanto do que eu escrevo, vai ver tem valor mesmo, né? E no segundo momento foi o nosso professor Aguinaldo Gonçalves, no Colégio Equipe,
que o Aguinaldo deu uma atenção muito especial para mim, tanto pela minha pessoa, porque a gente tinha uma simpatia mútua, temos até hoje, como porque ele conseguiu perceber assim uma inquietação, uma vontade de me expressar pela literatura e ainda num estado de pedra bruta assim considerável, né? Eu tinha um grande potencial, mas não tinha, mas como é que se diz, acabamento nenhum, né? Não tinha, era uma pedra que ainda não estava longe de ser esculpida. Bom, mas a partir disso eu achei que eu tinha um dever de ofício de ser escritor, me apaixonei, tive alguns amigos que me deram livros, me apaixonei por alguns autores, né? É assim que a gente começa, né? A gente, como diz o Aguinaldo Farias, outro Aguinaldo que é muito importante para mim, que é meu amigo, ele diz assim, em arte, todo mundo é filho de alguém, e quem não é, é filho da puta. Ou seja, quem diz que não reconhece a paternidade é um filho da puta. E eu comecei, por exemplo, aí eu comecei a ler Julio Cortázar, aquilo me virou a cabeça, porque além de ser um grande contista, não é, ele tinha uma pegada ideológica com a qual eu me identificava, uma visão de mundo, isso, uma visão de cultura, não é, que me interessava. E eu fui, ao mesmo tempo, eu fui descobrindo melhor com a idade, Cortázar. Algumas coisas eu achava que era até não era nem tão bem resolvido como técnica, mas hoje eu pego ele e falo, puta, é muito bom, cara. A Autopista do Sul, por exemplo, lembra? Lembro. Não Aquilo é? é um conto que a gente fica sufocado. Eu sempre cito esse conto, assim, eu fico sufocada nesse conto, eu me sinto presa, me É, sinto enclausurada ali. pronto. Então, em função da paixão, Machado de Assis, os contos que eu comecei a ler na época, em função disso, eu fui fazer letras. Fui fazer letras na PUC, e lá eu tomei contato, lá era a pós-graduação era um reino dos concretistas, né? E então os professores da graduação eram todos formados pelo Haroldo, pelo Augusto, pelo Décio. Então a minha escola foi essa. Eu embarquei nessa, eu tinha uma, eu sempre desenhei, né, paralelamente, eu gostava de desenhar nesse ambiente, falta 10 minutos apareceu isso. Apareceu, fui influenciado pelos concretistas, tivemos a minha formação foi essa. Mas depois eu fui trabalhar na televisão, fui trabalhar na propaganda, porque nunca eu desisti do projeto de ser escritor, vamos dizer, mas aquilo ficava na paralela. Então, por exemplo, eu estava na agência de propaganda, começava a escrever poesia. Então, foi uma coisa que correu paralelamente durante uns 20 anos, assim. Eu só resolvi retomar para valer há relativamente pouco tempo, 15 anos atrás, assim. Agora, uma coisa que eu queria dizer que é importante no meu livro é o prefácio. Eu consegui tirar a sorte de conseguir o prefácio de um sujeito que é um super especialista em Fernando Pessoa, que, além de ser um grande jurista, é um grande literato daqui do Recife. Ele se chama José Paulo Cavalcante Filho. E ele não só conhecia bem a história do Aleister Crowley, como a do próprio Fernando Pessoa. E ele escreveu o prefácio do livro que, vamos dizer, enriquece bastante o nosso trabalho aí, né? O nosso livro. Uhum. Zé, para a gente encerrar, queria que você fizesse um pouquinho de propaganda, desse um briefingzinho rápido do que é a Cotter. Eu, antes de você encerrar, eu também gostaria de agradecer imensamente a Cotter pela indicação, assim, indicação riquíssima. Eles têm colaborado imensamente com o programa, indicando bons escritores, boa literatura, e o que eu considero um ato de resistência nesse momento, como você mesmo disse, né, que a cultura virou uma coisa marginalizada. Alguém investir em cultura, em literatura, principalmente, né, é um sonho, né? Eu queria que você fizesse aí a propaganda do livro, agradecer a Cotter, agradecer o Marcelo, da Cotter, que tem
nos ajudado bastante aí nessa busca. E agradecer você imensamente por estar aqui com a gente, por ter aceitado essa entrevista, enfim, e deixar as portas abertas para quando você quiser voltar. Não, Niobe, aí eu que agradeço, né? Lógico, você está dando uma divulgação para a gente, isso é ótimo, a gente agradece muito. Agora, no caso da Cotter, tem também que mencionar um amigo em comum chamado Marcos Pamplona, porque ele tem uma história relativamente parecida com a minha, no sentido de que ele foi publicitário, ele foi até um publicitário proeminente, ele começou em Curitiba, depois foi para Florianópolis, para São Paulo, mas ao mesmo tempo era um cara que tinha paixão pela literatura. E a paixão pela literatura acabou, embora ele tivesse assim extremamente bem-sucedido no campo da propaganda, ele acabou, a paixão pela literatura ganhou a parada e ele acabou largando tudo e pagando o preço para virar escritor. E ele se associou à Cotter, né? Coincidentemente, ele se associou à Cotter e acabou indo para Portugal e é o ponta de lança da editora lá em Lisboa. Então, juntando o fato de eu já ter um conhecimento, uma amizade com ele anterior, da época da propaganda, e dele estar na editora, que acabou aceitando o meu projeto, e estar em Lisboa, que é onde também, a lógica é uma praça, um público que a gente quer atingir, pela história se passar lá em Lisboa, não é? Por questões óbvias. Então, as coisas se confluíram nesse sentido, né? Mas quem agradece sou eu, porque eu sou... Hoje, eu não sei, a vida da gente, pelo menos a minha, é muito errática, né? Tem uma coisa meio de Oxumaré aí. O Oxumaré, ele é meio errático, assim, ele muda de vida a cada um ano e meio, dois, assim, ele começa tudo de novo. Então, eu já comecei, não é, trabalhando na televisão, trabalhava em teleeducação, eu gostava muito, adorava, trabalhava na Fundação Roberto Marinho, depois na Fundação Padre Anchieta. E lá eu fui para a propaganda, e a propaganda, embora os intelectuais não gostem muito, não é, pela falta de sentido que acaba tendo social, às vezes, na propaganda, mas a propaganda é um treino fabuloso assim, para quem quer se expressar, não é? E para mim foi muito bom. E eu tinha muita facilidade também. Então acabava sendo ganho, um meio de vida bom. E alguns poucos intelectuais assim da literatura davam valor para a propaganda. Um deles é o Décio Pinhatari. E eu admirava muito, eu li. Esse pessoal foi o pessoal que eu mais estudei, li o Décio, o Haroldo e tal. Então, acabei tendo uma formação. Depois eu fui mexer no cinema, acabei fazendo documentários e tal. Mas sempre assim, qual é o fundamento do que me interessa? Me interessa a cultura brasileira, me interessa o Brasil. Eu sou irremediavelmente apaixonado pelo Brasil. Acho que eu me apaixonei pelo país errado. Mas não tem mais jeito. É o teu perfil errático, é teu perfil errático. Pois é, mas nesse caso eu acho, até tenho mesmo tempo que as pessoas aí que a gente conhece que meio que se exilaram, não é? Ou foram convidadas a se exilar, porque eu acho para mim é assim difícil, porque eu realmente gosto do Brasil, eu me identifico, né? Embora a gente esteja nessa ressaca, não é? Porque essa condição que a gente está vivendo não é... Isso é um processo histórico para a gente que, né, que aprendeu a pensar as coisas assim, não é? Historicamente, tudo tem um fundamento histórico, né? Então isso aí não foi um acidente, não foi um processo histórico que nos levou a isso. Coisas muito mal resolvidas, né? A gente pode até ter uma leitura mais esotérica, são questões kármicas que são mal resolvidas que nos levaram à situação que a gente está vivendo. Então, mas vamos dizer, se eu tenho, depois de tanto tempo, eu sacrifiquei, assim, vamos dizer, uma condição boa que eu tinha também de publicitário lá em Santa Catarina. Aí, por mudança aí do destino, eu vim morar no Recife, e é um ambiente cultural muito favorável, né? Tá. O Recife tem, além de ter, não é à toa que talvez os dois grandes poetas do século XX
sejam pernambucanos, né? Dois grandes poetas brasileiros, né? Manuel Bandeira e João Cabral de Melo Neto. Então, aqui tem um fundamento em que a cultura popular, a raiz dela está viva, a ramificação dela também. E a cultura erudita e contemporânea, quando vem, ela conversa com a cultura popular, ou seja, tem uma capilaridade, não é? O João Cabral trabalhou a cultura popular na obra dele. Assim como o Chico Science foi beber no Maracatu para fazer a obra dele, contemporânea. Então, isso é muito interessante aqui no Recife. Talvez seja o caso mais feliz do Brasil, né? De enraizamento cultural popular, com expressão, seja erudita ou contemporânea. Né? Então, isso é um ambiente que é muito bom para mim, nesse ponto. Agora, isso como fundamento da brasilidade, né? Mas nós estamos encerrando aqui o tempo. Quero agradecer de novo aí para você, Niobe, né? E convidar o pessoal para o nosso lançamento, que é virtual, na próxima, daqui uma semana, né? Vai ser Exatamente, dia 2 de fevereiro. Dia 2 de setembro. 2 de setembro. 2 de fevereiro é Iemanjá. Desculpa, minha Iemanjazinha aqui que Iemanjá, é. Tô. Eu sou Xangô com Oxumaré, é uma confusão. Porque eu sou Ogum com Iemanjá, sou mãe e filho. Ainda vai. Os dois brigam pela minha cabeça e não se entendem. Mas é dia 2 agora, no Instagram da Cotter, 20 horas. Saravá todo dia, saravá todo mundo, saravá Zé, muito obrigada por ter vindo. Não deixe de assinar o canal Jogo de Damas JDD, não deixe de acompanhar o canal da Cotter também, sempre com novidades aqui no YouTube. E, Zé, as portas estão sempre abertas. Beijo. Muito obrigado. Valeu. Até a próxima. Meu cantar.